Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Canto da Taverna. Antigamente, você tinha filmes de heróis, tanto da DC quanto da Marvel. Acertavam-se nesses filmes ou erravam-se, feio às vezes. Era visto dessa forma. Um filme que foi fiel e deu certo e um filme que não foi bem e deu errado. Daí inventaram, em 2000 pra cá, inventaram a desculpa perfeita para os filmes que não estão de acordo com o personagem. Chama-se universo cinematográfico. Com essa desculpa, na minha opinião, uma desculpa esfarrapada, você pode fazer o que quiser com os personagens de quadrinho, no cinema, e dizer que é do universo cinematográfico. Mas aí fica aquela questão. O quanto ver daquele personagem? O que você quer ver dele? Esse papo de reinvenção, adaptação, resetar, mudar personagem, quem viveu esse mundo de quadrinhos, quem gosta de lê-los, não quer isso no fim das contas. Essa é a grande verdade. Só que alguns filmes foram longe demais nisso. Então eu vou fazer dessa vez as 10 maiores blasfêmias da Marvel. Os 10 filmes da Marvel que pisaram feio em um ou outro personagem ou uma ou outra ideia. Bem, em 10º lugar eu vou começar pelo Incrível Hulk de 2003, estrelado por Eric Bana. Onde tínhamos um Hulk fofinho, bonitinho, né? Aquela carinha dele. Parecia um Hulk metrosexual, trabalhado em salão de beleza, tadinho, carinha de tadinho. A única coisa que ficou legal é o salto dele, que ficou bem. Só o Hulk não tem tamanho certo, ele muda toda hora. Péssimos vilões. Então, para começar, esse Hulk é uma total blasfêmia ao que o personagem realmente deveria ser. Corrigido, felizmente, depois pelo filme do Edward Norton. Muito bem corrigido, muito bem adaptado. E, enfim, pelo menos nesse ponto, a Marvel acertou, oficializado na linha do tempo Marvel, né? Então, em 10º lugar, o Incrível Hulk. Em 9º lugar, tem um filme que eu gosto muito dele, mas que ele cometeu um pecado mortal, principalmente tratando-se do personagem que esse filme aborda. É o Homem-Aranha de Sam Raimi, o primeiro Homem-Aranha. Interessante, divertido. Temos um excelente Homem-Aranha, um excelente Peter Parker, todo aquele universo do Homem-Aranha muito bem transmitido, ele é emocionante, né? Só que não tem a Gwen Stacy. Como assim não tem a Gwen Stacy? Ela é um marco nos quadrinhos. Ela é um marco não só na história do Homem-Aranha. Ela é um marco nos quadrinhos. Porque pela primeira vez o herói não consegue salvar a donzela. E aquilo mudou de certa forma a ideia. Outros quadrinhos, mesmo da DC, começaram a ser influenciados por aquele momento tão dramático. E a Gwen Stacy, ela muda completamente o próprio personagem do Homem-Aranha. Antes da morte dela e depois da morte dela. E ali sim você entende a gravidade do que é o vilão do Duende Verde. Porque que a inimizade, o conflito entre o Homem-Aranha e o Duende Verde vai muito além do que o filme proporciona para você. Então, em 9º lugar, de blasfêmia, não colocar a Gwen Stacy em Homem-Aranha de Sam Raimi. Em 8º lugar, eu tenho o Demolidor de Ben Affleck. Quase todo o filme é um erro. Temos um Demolidor que mata, numa roupa de couro meio, sei lá, não gostei muito daquela roupa. No pacote entra uma péssima Electra, apesar da Jennifer Garner ser linda. Colocam no pacote o filme dela também, que foi oriundo desse filme que não deveria nem ter existido. Então, como um todo, eu colocaria a obra do filme do Demolidor de Ben Affleck em 8º lugar nessa lista. A 7ª blasfêmia refere-se a um dos maiores vilões que ela possui. Foi interpretado em Vingadores na Era de Ultron pelo ator Thomas Kretschmann, que ele é até alemão, lembraram bem disso, visualmente não ficou tão ruim, mas o desempenho que o Barão Wolfgang Strucker, a Garra do Demônio, um dos maiores personagens da Hydra, um dos maiores líderes da Hydra, cuja importância tem tanto significado quanto o próprio Caveira Vermelha para o Capitão América e para com os Vingadores, teve um papel em desempenho, no mínimo, vergonhoso em Era de Ultron. O Barão Wolfgang Strucker merecia uma posição, um papel muito mais importante. Talvez ele tivesse que substituir o vilão final do filme do Vingadores 2 e não fosse o Ultron. Não que o Ultron não seja importante, mas para quem leu o quadrinho sabe muito bem quem é Wolfgang Strucker. Esse nome não foi aproveitado no universo Marvel e é uma pena. Em 6º lugar, essa blasfêmia encontra-se num filme que é o Homem de Ferro 3. Tinha que ter parado no 2, o 1 e o 2 foram muito bons.
Para piorar, eles pegam outro dos maiores vilões da Marvel, chamado Mandarim, que tem uma história riquíssima, complexa, intrincada, como eu tinha dito, e fazem aquela piada de mau gosto, parece que está implicando com quem é fã do universo. Usam o Ben Kingsley, que é um grande ator, até ficou com um visual interessante no trailer, enganou a todo mundo, aí de repente você é duplamente enganado, você pensa assim, pô, que legal, então o Mandarim não é o Ben Kingsley. Não, aí é o Guy Pearce, pior ainda. Aí o Guy Pearce no final, que deveria ser o tal Mandarim, se torna aquilo, aquela coisa ridícula daquele personagem. O filme é uma cagada atrás da outra, seu desfecho é terrível e estraga, queima a imagem de um dos maiores vilões da Marvel e vilão icônico número 1 do Homem de Ferro, o Mandarim. Sexto lugar, sexta blasfêmia, Mandarim. A coisa vai começar a esquentar agora. Em quinto lugar, temos Thor. Qualquer Thor. Pode ser um, pode ser dois, qualquer Thor. Todos os filmes do Thor são um grande erro, uma grande blasfêmia. Um personagem dramático, que tem uma carga séria, interessante, uma história para contar, uma moral da história magnífica. Eles fazem uma piada de filme, completamente desnecessário. Para vocês terem uma noção, o Thor era para ser o Senhor dos Anéis da Marvel. Era para ser épico, uma saga. Asgard é rica por si só. As dimensões de Yggdrasil são ricas para fazer uma saga de uma trilogia épica, no mínimo. Erraram em tudo. O próprio ator, ok, ele pode interpretar bem e tal. Cara, o Thor é muito mais. O Thor era para bater de frente ou ser superior ao porte físico do próprio Conan. Fosse feito por computador, não importa. Hoje é possível. Mas aquele Thor tá tipo... A única coisa que acertaram em Thor, Odin e Loki. Ficaram perfeitos. O resto pode pegar tudo. Ah, o Destruidor também. O vilão do Destruidor ficou visualmente fantástico. E perfeito. O resto pode pegar e jogar fora. Os amigos de Thor. Botar o Heimdall negro é um erro. Eu sou contra esse tipo de substituição de etnia. Acho que não confundir as coisas. Acho que tem que ser respeitado o personagem como ele realmente é nos quadrinhos. Assim como eu não quero ver um Pantera Negra de olhos louro de olhos azuis. Não quero ver um Luke Cage ruivo de olhos verdes. Eu quero que cada personagem seja o que é. Todo mundo chegou a ser fã desses personagens pelo que eles são. Isso também inclui a questão visual do personagem acima de tudo. Sem falar que temos uma participação completamente desnecessária da Natalie Portman, dos seus amiguinhos com Thor, e da Kat Dennings, aquela atriz completamente irritante que perturba tanto no 1 quanto no 2. No 2 ela consegue tornar-se insuportável, tudo por causa do desespero dos estúdios de tentar abraçar todo mundo para ver um negócio que não foi feito para todo mundo, essa é a verdade. Daí, quem acaba se ferrando é quem é fã. Então, em quinto lugar está Thor. O filme Vingadores é um filme fantástico, eu acho muito bacana, só que ele tem um erro ali terrível. O motivo da origem do grupo não tem nada a ver com o que vocês viram no filme. É muito mais interessante. E para quem gosta do Hulk, seria muito mais interessante ainda. Vocês sabiam que os Vingadores surgiram, a necessidade deles foi porque o Loki, mais moral ainda também pro Loki, dominou a mente do Hulk e levou o Hulk a uma fúria plena? E se aqueles heróis não se unissem, eles não conseguiriam deter o Hulk sozinho. Why, to kill you, of course, dear stepbrother. Loki? E a união deu tão certo que eles se perceberam numa equipe que funcionava. Daí surgiu o primeiro encontro dos Vingadores. Desconsiderar isso é desconsiderar a origem do grupo mais marcante da Marvel. E isso para mim também entra como quarto lugar em blasfêmias da Marvel. Ainda mantendo-se nos Vingadores, vamos falar do terceiro grande erro da Marvel. Desconsiderar o Homem-Formiga na formação inicial é um erro também grotesco e desvaloriza o personagem. Por mais que ele tenha um filme para ele, tenha ficado muito bom o filme, tenha ficado muito bom o ator, muita coisa acertada no filme do Homem-Formiga, desconsiderá-lo na formação dos Vingadores é uma blasfêmia total. O Homem-Formiga esteve na primeira formação. Ele ajudou a achar o corpo do Capitão América congelado. E acima de tudo, vou pegar agora Vingadores 2, é o Homem-Formiga quem criou o Ultron. Porque o Ultron tem o visual de uma formiga.
Ele é baseado em uma formiga. Realmente o filme Vingadores 2 Era de Ultron mostrou que existem vários Ultrons, aquilo está certo. E esses vários Ultrons foram construídos pelo Homem-Formiga. Ele é um dos maiores gênios dos Vingadores e ele já estava nos Vingadores. Essa miscelânea cronológica feita, desconsiderando ele na formação, por mais que peguem ele no futuro agora do universo cinematográfico Marvel, é uma bagunça que por si só já deu danos irreversíveis. E entre esses danos está o Ultron não ter sido feito por ele, não mencionarem que o Ultron é baseado nas formigas, que é a ideia que ele criou o Ultron, e o Visão é filho do Ultron. Ok, o filme trouxe um pouco disso à tona, mas o Visão é neto do Homem-Formiga. Isso é muito mais interessante nos quadrinhos. Agora chegamos ao segundo lugar, a segunda grande blasfêmia da Marvel. Não é só um filme, não é só um personagem, mas sim toda uma franquia que infelizmente sofreu esse tempo todo. X-Men, de Bryan Singer. Bryan Singer, infelizmente, ele é mais vilão do que herói no que ele tem feito até agora. Dizem que se não fosse Bryan Singer, em 2000, não saberiam as portas para essa enxurrada de filmes de heróis, uma vez que tenha dado certo. Eu desconfio um pouco. Os X-Men é uma miscelânea, uma junção de tantos erros, não só de roteiro, como de más escolhas e destruição do visual de um personagem, que eu não saberia nem por onde começar. Vou ver se eu lembro de alguns. Não dizendo que não tenha um ou outro acerto, mas são pérolas perdidas no meio de tanto lixo de roteiro, de história ruim. Cara, se você achou X-Men legal, se você curte X-Men no cinema, na boa, dá pena, porque você não tem noção do que é esse grupo fantástico de heróis nos quadrinhos. Principalmente se você pegasse final dos anos 80 e a década de 90, as histórias que eles eram envolvidos é muito mais intrigante, muito mais interessante. Ele acertou no Patrick Stewart, fez um excelente Xavier visualmente. O Hugh Jackman está um pouco longe de ser um Wolverine, mas é compensado por sua interpretação e carisma. Ok, passa. Mas os erros são grotescos. Acho que o maior deles é o Ciclope. Famke Janssen. Famke Janssen. É uma boa atriz, só que ela faz uma Jean Grey muito madura, uma contradição a um Ciclope que você vê claramente que o ator é mais jovem que ela, e na vida real ele é mais jovem do que ela há 10 anos. Ela parece muito madura para ser a garota Marvel, é muito erro. Magneto também é outro grande erro. O ator é fantástico, Ian McKellen é um excelente ator. Só que o Magneto ele não é velho, ele tem idade. Vamos tentar explicar isso. Ele tem idade, ele tem aquele período, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, aquele momento lá. É um judeu, tudo direitinho ali. Só que visualmente o Magneto ele não é envelhecido. O poder magnético dele traz tamanho benefício para a sua saúde e sua constituição física, que ele é um homem de aparência madura, um corpo perfeito praticamente, atlético, e tem os cabelos brancos que também são oriundos da sua mutação, do seu fator X. Eu acho que eu precisaria de um programa inteiro para falar, são anos de X-Men, são vários filmes, inclui-se também, para não falar apenas mal de Bryan Singer, inclui-se também as obras de Wolverine, que são péssimas, todas elas. É um desperdício de produção, de dinheiro, de constelação de atores, para você ter o que, na minha opinião, no final é um lixo. É um lixo. Só tem efeito visual, vazio. E o que os fãs, pelo menos, mais esperavam, que é a retratação de um dos grupos mais famosos da Marvel, você tem apenas aquele triste resultado. Não bastando isso, teve uma época que Bryan Singer deixou os X-Men, foi para DC, pegar o Super-Homem, fez estrago com o Super-Homem, fez aquele filme deplorável, mérito apenas porque pelo menos ele respeitou a trilha sonora original de John Williams. Fez umas mudançazinhas, mas respeitou. E os últimos Super-Homem desconsideraram o hino do personagem. Aí novamente ele volta para X-Men e dá para se ver que ele não vai largar o osso. Sai é o caralho que sai. Uma pena, eu tenho pena dos fãs de X-Men. Eu sou não sou tão fã,
Mas é uma pena, vai demorar muito para que vocês possam ver realmente os X-Men como são no cinema, ou em alguma outra obra. Enquanto o Bryan Singer estiver lá, se você gosta dessa porcaria, bem. E agora a blasfêmia máxima, absoluta, da Marvel. Ele era para ser o Darth Vader da Marvel. What have you done with those plans? Ele é icônico na Marvel. Por trás de 9 em cada 10 planos malignos ou grandiosos, ele está lá. Doutor Destino. A Fox, sim, tinha que ser a Fox. Parece que a Fox tem o poder de destruir filmes de heróis. Se redimiu apenas com Deadpool, mas fora isso, o estrago que ela fez, nem sei se dá essa redenção. Acabou com o Quarteto Fantástico. Pior do que o filme do Quarteto em si, pior do que tudo que ele tenha feito, pior do que a participação triste de Galactus, é o que ela fez com o Doutor Destino. O ator Julian McMahon já era um ator sem carisma, não sei porque deram um personagem de tamanha importância. Bem, às vezes eu acho que quem fez o filme não tem noção também do que é Doutor Destino. Eu só coloco ele em primeiro lugar pelo ícone que o personagem é na Marvel. Por mais que você goste de outros vilões, tem muitos vilões fantásticos. Se você é leitor da Marvel por algum tempo, leu quadrinhos, você sabe quem é Doutor Destino. E infelizmente parece que enquanto ele estiver preso com a Fox, a gente não vai ter ele como deveria ser. Espero que quando ele voltar para a Marvel um dia, eu tenho certeza que todos vocês torcem por isso, a Marvel também não faça cagada com ele. Bem, então é isso, pessoal. Essa é a top 10 pelo canto da taverna das blasfêmias que a Marvel fez. Dá para fazer mais 50, mais 100, é muita coisa errada, mas aí tá o principal. Infelizmente, ao que parece, tem muita coisa errada por vir ainda. Eu não estou aqui falando das adaptações. A adaptação às vezes é até necessária, às vezes melhora. Assim como há filmes fantásticos por aí, e vão vir mais filmes, que não tem tanta fidelidade assim. Isso independe da qualidade do filme, são assuntos isolados. Bem, espero que vocês tenham gostado desse programa. Se vocês acharam que faltou alguma coisa, deem sugestões. Fica calmo, a gente vai fazer um da DC futuramente, a gente vai preparar um da DC também, que tem muito erro nas costas. É isso, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, curta e coloque o que você acha que faltou na lista. Volte sempre ao canto da taverna.